Será que realmente aprendemos todas as lições que a história tem para nos ensinar? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Lista de Schindler é um premiado filme de 1993, dirigido e produzido por Steven Spielberg e baseado na história real de Oskar Schindler, um notável industrialista alemão que foi reconhecido por salvar vidas de judeus durante o Holocausto. O protagonista da história é interpretado pelo ator Liam Neeson. A trama inicial se desenvolve na cidade de Cracóvia, na Polônia, a partir de 1939, logo após a anexação do país pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista. Por meio de um decreto, os judeus que viviam na Polônia foram obrigados a se mudar do interior para cidades maiores, além de serem registrados e fichados pelos governantes alemães. Durante o domínio alemão, milhares de judeus chegavam a Cracóvia diariamente. Enquanto o nível de tensão e assédio a judeus aumentava gradualmente, Oskar Schindler, então filiado ao Partido Nazista e conhecido pela sua boa reputação e carisma, instalou-se na cidade com a intenção de ganhar dinheiro com contrabando, mercado negro e, posteriormente, com a fabricação de utensílios e suprimentos para o esforço de guerra alemão. Posteriormente, um novo decreto forçou os judeus a se confinarem em uma região apertada, sob condições sanitárias precárias e degradantes. Era o gueto de Cracóvia. Subitamente, diversos judeus foram obrigados a abandonar suas casas e a levar o mínimo de pertences pessoais ao gueto. Em uma cena do filme, é possível ver o direito natural de propriedade de uma família sendo totalmente violado. A cena mostra comerciantes que haviam conquistado tudo ao longo de gerações de muito trabalho, sendo obrigados a deixar tudo para trás enquanto eram observados e acompanhados por um soldado nacional-socialista. Talvez o soldado pensasse estar cumprindo ordens previstas em lei. Vai saber. Após finalmente ter estabelecido a sua fábrica, sob autorização de seus conhecidos do Partido Nazista, Oskar utilizou o trabalho de centenas de judeus, pois era uma mão de obra escrava e muito barata. Para cada hora de trabalho de um judeu, o industrial pagava um valor prefixado para o exército alemão. Para os mais atentos, fica nítido que o Terceiro Reich não tinha um sistema de economia de mercado baseado em oferta e demanda. A economia era planificada, centralizada em burocratas e com viés altamente socialista. Segundo o economista da escola austríaca Ludwig von Mises, que era filho de judeus e escapou de Viena temendo a ascensão antissemita, a economia da Alemanha era totalmente subordinada ao planejamento central, que ordenava às empresas o que e quanto produzir, onde comprar matérias-primas e o quanto pagar por elas, e a quem vender os produtos e por qual preço. Os trabalhadores eram designados para determinadas fábricas e recebiam salários decretados pelo governo. Todo o sistema econômico era regulado nos mínimos detalhes pelo governo. Por ter uma boa estrutura de contatos e propinas, Oskar Schindler prosperou e ganhou muito dinheiro. Entretanto, conforme ele se aproximava mais dos judeus, ele passava a sentir compaixão e piedade e se sentia mal com os maus tratos praticados pelos nazistas. Parece absurdo, mas, à época, esse tipo de sentimento era incomum, visto que a doutrinação antissemita era muito presente. Posteriormente, o gueto de Cracóvia foi dissolvido em um processo que culminou em muita desordem e assassinatos. Então, os judeus foram transferidos para o recém-inaugurado campo de concentração no subúrbio de Cracóvia. Nesse local, ocorreram as piores atrocidades já sofridas por pessoas, terríveis até mesmo de serem faladas. Oskar se sentiu incomodado com isso e então convenceu, por meio de propinas, o oficial Amon Gutz, responsável pelo campo de concentração, a lhe permitir construir um subcampo de trabalho. Assim, nas instalações de trabalho de Oskar Schindler, os judeus deixaram de ser submetidos a execuções aleatórias, passaram a se alimentar melhor e puderam exercer suas práticas religiosas. Conforme a Alemanha perdia território na guerra, foi ordenada a realocação dos judeus de Cracóvia para o campo de Auschwitz, onde provavelmente morreriam em câmaras de gás caso ninguém interferisse. Felizmente, Schindler se antecipou e criou uma lista que chegou a incluir cerca de 1.200 judeus
judeus, hoje conhecida como Lista de Schindler. Ele então subornou Almond Gut mais uma vez para que os judeus incluídos na lista fossem transferidos para outro lugar, onde hoje é a República Tcheca, para que ficassem apenas sob sua supervisão. Dali até o fim da guerra, Schindler foi consumindo todo o seu patrimônio. Ele manteve a independência do seu refúgio mediante pagamento de subornos e preservou a vida dos judeus ao mantê-los bem alimentados e seguros. Na cena final, o filme mostra a rendição da Alemanha em maio de 1945, quando Oscar se despede dos judeus e é consolado após julgar que poderia ter tentado salvar mais pessoas. Durante a despedida, ele recebeu de presente um anel feito pelos judeus salvos e também uma declaração assinada por vários deles. Essa declaração detalhava o importante papel de Schindler na sobrevivência dos refugiados e também serviu para manter a inocência e liberdade de Schindler após a guerra. Nos anos seguintes, Schindler fracassou em seus negócios e, em seus últimos anos de vida, foi apoiado financeiramente por judeus que ele protegeu. Ele foi reconhecido com um prêmio de Justo entre as Nações, em Israel, e teve seu corpo enterrado em Jerusalém após sua morte em 1974. Graças ao seu trabalho heróico, uma reportagem de 2012 estimou que mais de 8.500 descendentes dos judeus salvos por ele estavam espalhados pelo mundo. Aqui cabem algumas reflexões libertárias. Como questionamos no início do vídeo, será que realmente aprendemos todas as lições que a história tem para nos ensinar? Quais lições podemos tirar da história de Oskar Schindler? Em primeiro lugar, essa história mostra que a liberdade de expressão deve ser absoluta. O Holocausto jamais deve ser tratado como tabu, como um assunto a ser evitado. Grandes polêmicas acontecem justamente pela comparação de outros fatos à perseguição aos judeus na Europa durante a Segunda Guerra. Limitar a liberdade de expressão, impedir que informações sejam veiculadas livremente, não impede que atos ou atitudes reprováveis aconteçam. Apenas faz com que os mesmos passem despercebidos e não sejam discutidos. Vocês se lembram da demissão da atriz conservadora Gina Carano pela Disney? Bem, aqui no Visão Libertária temos o vídeo Gina Carano nocauteou Hollywood, que conta essa história. Ela foi demitida após compartilhar o seguinte texto: como a história é editada, a maioria das pessoas não percebe que para chegar ao ponto em que os nazistas conseguiram prender milhares de judeus, o governo fez com que seus próprios vizinhos os odiassem apenas por serem judeus. Como isso é diferente de odiar alguém apenas por suas visões políticas? A analogia que Gina fez estava correta. É preciso deixar claro que é fato que não se vivencia hoje no Ocidente qualquer coisa que se compare ao sofrimento e à dor passados pelos judeus. Porém, precisamos entender que o processo que levou ao extermínio de judeus em câmaras de gás não ocorreu do dia para a noite. Foi o resultado de várias concessões e pequenos detalhes que foram pouco a pouco sufocando as liberdades individuais. Devemos estar sim atentos aos precedentes e não sermos coniventes com as medidas autoritárias defendidas recentemente. Além disso, a marcação com a estrela de Davi nas roupas dos judeus foi o símbolo usado para dividir cidadãos em castas, marcando um grupo de pessoas comuns, obedientes e submissas ao Estado, e separando-as dos demais. Não se pode aceitar jamais que um governo divida seus cidadãos, seja através de símbolos ou da exigência de documentos que comprovem sua obediência ao Estado. Ainda, regulações impostas por governos, como por exemplo para posse e porte de armas para defesa pessoal ou prática esportiva, devem estar sob grande suspeita. A regulação contra a posse de armas apenas para judeus, assinada em novembro de 1938, nos ensinou que devemos ser céticos com todas as ações de políticos que buscam promover o desarmamento civil. Por trás de discursos bonitos, as intenções podem não ser as melhores para você. Outro ponto importante é que durante a perseguição e aprisionamento dos judeus, os nazistas verificavam sua condição física e a profissão que desempenhavam. A depender de sua classificação como trabalhador essencial ou não essencial, os judeus eram aproveitados como operários ou descartados. Esse acontecimento reforça que parasitas estatais jamais devem ter o poder de determinar quais profissões ou atividades são ou não essenciais, nem mesmo indicar qual tipo de produto é ou não essencial para ser vendido em um estabelecimento. Infelizmente, genocídios não fazem parte apenas
apenas do passado, um passado nem tão distante assim. Neste instante, milhões de hongkonguenses, uigures, mongóis, praticantes de Falun Gong e tibetanos são vítimas de assimilação pelo Partido Comunista Chinês. A depender do grupo em questão, os indivíduos sofrem por exclusão linguística e cultural, censura, aprisionamento em campos de concentração, esterilização forçada, tortura, remoção forçada de órgãos e outras crueldades que são escondidas do público, sob uma cortina de fumaça. Por conta da influência econômica da ditadura chinesa em muitos países, inclusive o Brasil, e a sua pressão sobre influenciadores, imprensa e até políticos, essa sujeira muitas vezes acaba sendo varrida para debaixo do tapete ou sendo minimizada. Os extermínios a judeus, ucranianos, armênios e uigures são uma realidade histórica. Aos canalhas que negam ou relativizam isso, aqui vai um aviso. Quando a liberdade se sobressai e a verdade é exposta, o peso da culpa não é carregado apenas por aqueles que puxaram o gatilho, mas também por todos os covardes que foram omissos e preferiram o silêncio por ser a escolha mais fácil. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Gabriel Costa e revisado e narrado por Baby Yoda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!